Você está planejando hoje para garantir o seu amanhã? É exatamente desta temática que trata a série profissional Aposentadoria, terceiro tempo no jogo da vida. Quem ministra a série é Samuel Marques, o mesmo autor dos cursos Dívidas Nunca Mais e Lições de Macroeconomia para Finanças Pessoais. Samuel é graduado em Direito, pós-graduado em Direito Societário pelo Instituto dos Advogados do Paraná, consultor de empresas, palestrante, articulista, especialista na implantação de programas de educação financeira no ambiente corporativo. Nesta série, ele expõe um quadro geral da questão previdenciária no Brasil. Destaca os principais aspectos que um programa corporativo de preparo para a aposentadoria deve abordar: o organizacional, o psicológico e o financeiro. Apresenta também outros aspectos do preparo para a aposentadoria que devem ser considerados pelos colaboradores de empresa como um complemento na busca por uma transição tranquila, um terceiro tempo de qualidade e vencedor. Você fica agora com alguns depoimentos de pessoas que já passaram pelo processo de aposentadoria. Eu intensamente vivi a empresa que eu trabalhei. É uma empresa que te instiga fortemente. É um trabalho constante, de motivação constante, de desafios diários, novos, todo dia. Então, eu vivi a empresa, eu trabalhei intensamente, trabalhava 12, 14 horas por dia, porque queria. Porque antes de eu sair, eu tive no RH, me despedindo do diretor de RH, ele me perguntou o seguinte: o que você vai fazer, Teixeira? Eu disse: eu vou fazer consultoria de consumo de combustível, manutenção. Ele disse assim: quantos anos você já trabalhou na tua vida? Eu disse: eu trabalhei 40. Ele disse o seguinte: você precisa ficar atrás de uma prancheta, atrás de uma escrivaninha? Não está na hora de você curtir a sua vida? Quanto tempo você vai ter essa saúde que você tem hoje? Olha, se eu fiz o que eu fiz, foi graças ao incentivo da própria família, né? Ou que seja minha esposa, porque ultimamente a gente só tem eu e ela, os filhos estão casados, né? Cada um tem sua vida já tocando sozinho, então é só eu e ela. Então, ela foi a grande incentivadora para mim parar nesse momento, porque eu vinha trabalhando há muito tempo, né? Nesses 57 de anos de vida, eu trabalhei 44. Então, a gente chegou um momento que tinha que parar. Então, ela foi fundamental, importância nesse processo de aposentadoria definitivo, né? Não. As verbas que eu recebo hoje equivalem a que eu ganhava mais ou menos 40% do que eu recebia. Como a empresa que eu trabalhava já tinha um plano, eu me inscrevi nesse plano e há 5 anos eu venho contribuindo, além da contribuição da empresa, eu contribuo em torno de 20% do meu salário para melhorar a poupança para, no momento da aposentadoria, receber um resultado melhor. Interessantes os depoimentos, não é mesmo? Vamos agora a um dos cursos da série e nós nos despedimos desejando uma excelente aprendizagem. Tchau! Olá, eu sou Samuel Marques, sou consultor de educação financeira e faço parte da consultoria Da20 Desenvolvimento Humano, com sede em São Paulo. Nós somos especialistas em implantar projetos de educação financeira no ambiente corporativo. E o tema de hoje, da nossa aula, é como se preparar para a aposentadoria. Um tema muito importante, um tema que vai nos trazer reflexões sobre esse momento da aposentadoria, pelo qual todos nós iremos passar mais cedo ou mais tarde, todos terão esse momento na vida. E nós vamos ressaltar aspectos importantes de aposentadoria e também trazendo para você depoimentos de pessoas que já passaram por esse processo e a experiência que eles tiveram e podem acrescentar nas nossas vidas. E para iniciar esse assunto, eu quero trazer para você uma reflexão baseada numa pequena história. Então, imagine a seguinte situação. Nós temos 2 passageiros de um avião
que saiu de São Paulo com destino a Curitiba. São 2 homens de negócio, eles estão vindo a Curitiba a trabalho, precisam realizar aqui reuniões, os eventos, aquilo que diz respeito às suas empresas, o trabalho que eles têm para realizar. Mas aconteceu um imprevisto. Durante o trajeto, chegando já em Curitiba, o piloto informa que o mau tempo, o aeroporto de Curitiba está fechado e que eles decidiram não pousar em Curitiba. Também não haveria a possibilidade de voltar para São Paulo. Eles estariam com destino agora a Porto Alegre. O avião iria para Porto Alegre, não mais fazendo escala em Curitiba, por conta do mau tempo. Aí surgiram então atitudes diferentes daqueles 2 passageiros. Um deles tomou a seguinte atitude: puxa, estou indo para Porto Alegre, o que eu posso fazer lá? Eu vou ter uma noite livre, os meus compromissos serão desmarcados, o que é que eu vou fazer em Porto Alegre? E passou o restante da viagem pensando nisto. Já o outro teve uma postura diferente, ele ficou muito bravo. Ele ficou nervoso e aí, geralmente quando acontecem essas situações, o pessoal já começa a abrir sua agenda, né? Um fala, eu tinha uma reunião importante hoje à noite, o outro amanhã cedo, e eu então, eu tinha um casamento, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Então fica todo mundo nervoso, isso é uma atitude natural. E foi a postura desse segundo passageiro. Ficou bastante nervoso, ficou bravo e queria, quando chegou em Porto Alegre, ele queria reunir todos os outros passageiros, criar lá uma associação dos passageiros lesados pela companhia aérea. Estava nervoso com aquela situação toda. Mas aquele que ficou mais tranquilo, o primeiro passageiro, quando chegou em terra, ele ligou para o escritório, pediu para a secretária, olha, verifica para mim o que temos de opção de lazer em Porto Alegre. Ela entrou na internet, daqui a pouco retornou, ele não tinha nem retirado as bagagens ainda, a secretária retornou. Olha, tem uma peça de teatro para assistir, tem um bom restaurante em tal lugar, na rua assim, assim. E ele então decidiu, vou assistir o teatro. Ele foi lá na companhia, pegou o telefone, falou, olha, quando vocês decidirem aí para que hotel a gente vai, quando tudo se resolver, eu vou ligar aqui para saber para que hotel eu vou. Mas está aqui o meu nome, faço parte da lista de passageiros, mas agora eu estou de saída, tem um compromisso aqui. O pessoal estranhou, né? Como que ele tem um compromisso na cidade se ele não vinha para cá? Mas ele conseguiu, resolveu, foi assistir a peça de teatro, depois ligou, soube o hotel, foi para o hotel, tomou um táxi, resolveu a vida dele. Transformou aquela estada em Porto Alegre num momento agradável, num momento de ter acesso à cultura, a passar um momento tranquilo, feliz ali naquela cidade que não era o destino dele. Já o outro passageiro criou o mau acaso, brigou com o pessoal da companhia aérea, brigou no hotel, porque aquele hotel não estava na altura daquilo que eles tinham pago na passagem, e foi aquele estresse, né, durante o tempo todo que passou lá. Até que no dia seguinte, providenciaram o café da manhã, também a companhia, o traslado para o hotel e voltaram, o traslado para o aeroporto, perdão, e voltaram para Curitiba, para o seu destino final da viagem. Então veja, qual dessas 2 posturas lhe parece ser mais inteligente? É a postura de quem passou o tempo todo reclamando de uma situação que não tinha como ser mudada, ou a postura de quem simplesmente aceitou aquilo e transformou aquilo que seria um transtorno num momento de satisfação, num momento de ganho para a vida dele? Então, algo semelhante está acontecendo com todos nós neste momento. Eu quero te dar a seguinte informação. Você que está me assistindo agora, eu não sei quantos anos você tem, se você tem 20, 30, 40, mas você também vai se aposentar. Né? A gente pensa que não, mas esse dia vai chegar. Né? Todos querem ser como Peter Pan, né? Passar a vida inteira menino, tranquilo, sem responsabilidades, mas isso não vai acontecer. Nós vamos ter idade, ganhar experiência e chegar o momento da aposentadoria, para todos nós. Aliás, esse é o caminho natural da vida, né? A gente vai ter saúde, se Deus quiser, trabalhar bastante e chegar o dia de se aposentar. Agora, tem gente que fica brigando com esse fato, né? Mas esse fato não pode ser mudado. Nós estamos todos viajando para Porto Alegre, estamos todos indo para um lugar que não era o nosso destino inicial. Nós não gostaríamos que fosse assim, mas é assim, é da natureza das coisas. Não adianta bater na cabine lá e falar para o piloto, eu quero que você desça em Curitiba mesmo com mau tempo, que ele não vai te atender, né? Então,
Então a gente fica brigando com isso, não quero me aposentar, não quero nem pensar nisso, deixa isso para lá, nossa, Deus me livre, não quero nem pensar de ficar velho, disso daqui, mas peraí, aconteceu com todos os seres humanos até o momento e vai continuar acontecendo, e acontece inclusive conosco. Então, ao invés de evitar o assunto, nós temos que tratar dele, pensar nesse assunto, refletir sobre e encontrar uma maneira de transformar esse período num período agradável. Eu não queria ir para Porto Alegre, mas já que estou indo para lá, então vamos transformar essa viagem num momento de crescimento, num momento de alegria, um momento de satisfação lá nessa cidade. Não é uma alternativa mais interessante? Agora, quero que você perceba o seguinte, estamos todos indo nos aposentar, caminhando nessa direção, e há um aumento da população de idosos que é uma tendência mundial. No mundo todo, cresce a população de idosos, de pessoas com mais de 60 anos. É uma tendência no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, e é uma tendência no Brasil. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui nesse gráfico. Ele mostra a pirâmide etária do brasileiro, da população brasileira. Então você percebe que no gráfico ali de 1980, nós temos uma pirâmide perfeita. Nós temos uma base larga, que são as pessoas de recém-nascidas com 5, 10, 15, 20 anos, até a ponta onde nós temos ali no topo da pirâmide as pessoas com 70, 80 anos de idade. Você percebe então uma pirâmide perfeita. Na base larga, bastante gente jovem e o topo bastante afunilado, poucas pessoas na faixa de 80 anos. Mas na projeção, observe no gráfico aí para 2010, a pirâmide já fica disforme, ela já está totalmente diferente, porque aumentou muito a população que tem mais de 40, mais de 50, mais de 60 e até 80 anos. Essa é uma tendência mundial, por quê? Porque os tratamentos de saúde estão cada vez mais eficazes. Antigamente você dizia, olha, a pessoa tinha 50 anos, morreu de repente. Hoje ninguém morre de repente mais, né? Muito difícil. A pessoa tem tratamentos, tem um problema de coração, você tem um tratamento, uma ponte safena, cirurgias, coisas que eram impensáveis até tempo atrás, hoje são feitas e a pessoa vive mais. Vive até os 70, até os 80, com qualidade de vida. Por outro lado, a natalidade é cada vez menor. Antigamente as famílias tinham 10 filhos, 5 filhos até. Hoje o casal casa e tem um filho só, tem 2, a natalidade diminuiu. E você vê aqui na projeção, para 2050, nós teremos aqui mais idosos do que jovens no Brasil. Essa é a projeção da ONU, inclusive para todo mundo. 2050 é o ano que a ONU faz uma projeção de que, pela primeira vez na história da humanidade, a população de idosos será maior do que a população de jovens. Nós teremos mais idosos do que jovens, deixando de ter essa representação como uma pirâmide. Agora fica assim meio quadradão, né? O gráfico está parecendo ali um pote, alguma coisa diferente, que não tem mais a aparência de uma pirâmide. Então veja, nesse cenário, nós temos as pessoas de mais idade, uma população com mais idade aumentando, e nós temos um problema sério ligado à Previdência. Na década de 40, havia 31 pessoas contribuindo para a Previdência para cada pessoa que estava recebendo os benefícios da Previdência. Então você tinha 31 pessoas pagando, contribuindo com a Previdência e uma recebendo. Na década de 80, olha como ficou diferente. 40 anos depois, nós tínhamos 3 pessoas contribuindo para cada pessoa recebendo. Caiu 10 vezes o número de contribuintes. Então nós tínhamos apenas 3 contribuindo e uma pessoa recebendo o benefício. E atualmente esse número é de 1,7 para 1. Nós temos 1,7 pessoas contribuindo para 1 recebendo o benefício. Então você vê que há um descasamento, não é? Porque quem contribui, contribui com uma fração do salário. Mas quem recebe, recebe um salário inteiro. Então, como é que funciona isso? Um contribuindo e um recebendo, não vai ter dinheiro para pagar esse que vai receber. Então, a Previdência, o regime geral de Previdência, ele caminha para um colapso. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Porque há uma dificuldade muito grande de se manter isso, sendo que a tendência é de crescimento da população de idosos.
Então, esse quadro traz para a gente uma visão assim, muito clara de qual é a tendência do futuro. Para o futuro, o que se espera é que a Previdência Oficial, o regime geral de Previdência, seja cada vez mais restrito. Haja maneiras, formas de impedir que as pessoas tenham acesso à Previdência. Então, vão se criando mecanismos. Então, aumenta a idade de entrada, aumentam os anos de contribuição, coloca-se um teto para o recebimento dos valores. Por que todos esses cuidados ou todos esses mecanismos para impedir o acesso aos benefícios da Previdência? Porque se abrir o acesso para todas as pessoas, não tem dinheiro para pagar. É muito simples, né? Se as pessoas acessarem com muita facilidade os benefícios da Previdência, não vai ter dinheiro. Então, essa é uma tendência clara. Mecanismos para barrar a entrada das pessoas nos recebimentos dos benefícios da Previdência Oficial. Por outro lado, uma outra tendência, facilitar ao máximo a adoção de planos de previdência complementar, a previdência privada, né? Os conhecidos planos de previdência privada. Por quê? Esses planos são incentivados, tem incentivo fiscal, você abate do imposto de renda, você pode ter a portabilidade, que não era permitida anteriormente, que é você ter um fundo em um banco, depois troca de banco, leva o fundo para outro banco e não faz o saque. Então, você tem a condição de lidar com esse dinheiro com mais facilidade, cada vez mais facilidade, em função do estímulo que o governo e que toda a sociedade tem interesse que aconteça, de que as pessoas não estejam fiadas ou confiadas apenas na Previdência Oficial, mas também possam dirigir as suas atenções para a Previdência Privada, para os planos de Previdência complementar. Essa tendência é uma tendência muito clara, e eu quero que você que está acompanhando essa teleaula, reflita sobre essas questões e tome 3 atitudes que eu acredito que são fundamentais, independente da idade que você tem. Eu quero te pedir para que você comece a pensar no assunto. Isso é fundamental. E se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que essa atitude você já tomou, né? Você já foi aí para a sala de treinamento, já está usando esse vídeo de alguma forma para refletir sobre o assunto preparo para a aposentadoria, que é algo muito importante. A segunda atitude que eu gostaria que você tivesse em mente, pudesse realmente adotar, é a seguinte: que você formule um projeto de vida para esse período. O grande segredo está aqui. Lembra do passageiro do avião que durante a viagem já estava pensando o que eu vou fazer em Porto Alegre, então eu chego lá, eu ligo para a secretária, ela procura na internet para ser rápido. Então você tem que já ir formulando qual é a estratégia que você vai utilizar para esse período. Então eu vou deixar a empresa, mas o que eu vou fazer depois que sair da empresa? Eu vou me dedicar numa ONG, eu vou abrir um comércio, não vou fazer nada, vou para a praia ficar lá tomando água de coco. Qual é o plano? Qual é o projeto? Então você tem que ter esse projeto em mente, você tem que ir formulando, tem que ir trabalhando essa questão, né? Então essa é a segunda atitude que eu gostaria que você tivesse em mente. E tem mais uma. A terceira atitude que eu gostaria que você colocasse em prática é contratar um plano de previdência complementar. Talvez você vai dizer para mim: Samuel, eu sou trainee da empresa ainda, por favor, eu tenho 20 anos, como é que eu vou pensar em aposentadoria? Falta 30 e tantos anos para eu me aposentar. Tá joia. Então eu não quero refletir sobre o assunto, eu não quero formular nenhum projeto de vida para quando eu me aposentar, porque eu estou agora formulando o projeto atual, de ser um profissional, de trabalhar. Então tá joia. Então esqueça as 2 primeiras. Faça o seguinte: contrate um plano de previdência complementar. Só isso. E se a sua empresa oferece esse plano, melhor ainda. Faça adesão ao plano de previdência que a sua empresa oferece. Porque esses planos geralmente têm uma taxa de administração menor, são muito bem administrados, a administração é próxima do funcionário, você pode até participar desse conselho para saber como é que funciona. Você pode estar próximo desse assunto, de toda essa questão da gestão do fundo que você está contratando. Então, é muito interessante que você contrate. E outra coisa, as cartinhas de informação desse plano de previdência complementar que você vai contratar, elas por si só vão trabalhar como uma forma de você já ir se preparando para esse período. Porque chega lá a cartinha: olha, tem tanto dinheiro guardado, ou a sua aposentadoria, alguns planos de previdência colocam lá, sua aposentadoria está programada para 2030 e tantos, né? Você
todo mês recebe aquela cartinha, você já fica pensando no assunto e isso vai fazer com que você esteja se preparando, às vezes até sem perceber, para a sua aposentadoria. Então, estou pedindo essas 3 atitudes. A primeira, pense no assunto. A segunda, formule um projeto de vida para quando se aposentar. E a terceira, contrate um plano de previdência complementar. Independente de você ser filiado ao regime geral da Previdência, ou regime próprio, se você é funcionário público, qualquer dos casos, contrate um plano de previdência complementar e isso vai servir de alerta, de lembrança para você estar sempre pensando nesse assunto. Agora, existem outras questões que nós também devemos considerar quando se prepara para a aposentadoria. E nós vamos falar dessas questões no próximo bloco, trazendo também alguns depoimentos que vão enriquecer, trazer experiência de pessoas que já passaram por esse processo, para que você também possa crescer aí nesse relacionamento, ou nesse seu preparo para a aposentadoria. Eu aguardo você lá.